12 de março, São Gregório, o Grande, Papa e Doutor da Igreja. Entre todos os pastores que nosso Senhor Jesus Cristo colocou como seus vice-regentes sobre a Igreja Universal, não há ninguém cujos méritos e renome superaram os do Santo Papa cuja festa mantemos hoje. O seu nome é Gregório, o que significa a vigilância, o seu sobrenome é o Grande, e estava na posse desse título quando Deus enviou o sétimo Gregório, o glorioso Hildebrand, para governar a sua Igreja. Ao recontar a gloriosa deste ilustre pontífice, é natural que comecemos com o seu zelo pelos serviços da Igreja. A liturgia romana, que lhe deve alguns dos seus melhores hinos, pode ser considerada como a sua obra, pelo menos neste sentido, que foi ela que reuniu e classificou as orações e ritos elaborados pelos seus antecessores, e reduzidos à forma como as temos agora. Recolheu também os antigos cânticos da Igreja e organizou-os de acordo com as regras e requisitos do serviço divino. Daí que a nossa música sacra se chame o canto gregoriano, que dá tanta solenidade à liturgia e inspira a alma com respeito e devoção durante a celebração dos grandes mistérios da nossa fé. Ele é, então, o apóstolo da liturgia, e só isto teria imortalizado o seu nome, mas devemos procurar coisas muito maiores de um pontífice como Gregório. O seu nome foi adicionado aos 3 que até agora tinham sido homenageados como os grandes médicos da Igreja Latina. Estes 3 foram Ambrose, Agostinho, e Jerome, quem mais poderia ser o quarto, mas Gregori. A Igreja encontrou nos seus escritos tais provas de ter sido guiado pelo Espírito Santo, tal conhecimento das Escrituras Sagradas, uma apreciação tão clara dos mistérios da fé, e tal descamação e autoridade nos seus ensinamentos que ela o acolheu de bom grado como um novo guia para os seus filhos. Tal era o respeito com o qual tudo o que escrevia era tratado, que as suas próprias cartas eram preservadas como tantos tesouros preciosos. Esta imensa correspondência mostra-nos que não havia um país, mal mesmo uma cidade, do mundo cristão em que o pontífice não tinha o seu olhar atento constantemente fixo, que não havia uma questão, por mais local ou pessoal, que, se interessasse pela religião, não incitava o seu zelo e arbitragem, como bispo da Igreja Universal. Se certos escritores dos tempos modernos tivessem, mas se esforçado para olhar para estas cartas, escritas por um papa do século V, nunca teriam afirmado, como fizeram, que as prerrogativas do pontífice romano são baseadas em documentos, fabricados, como dizem, 200 anos após a morte de Gregório. Termino na sé apostólica, o nosso santo provou ser um legítimo herdeiro dos apóstolos, não só como representante e depositário da sua autoridade, mas como um companheiro na sua missão de chamar as nações à verdadeira fé. A quem a Inglaterra lhe deve ter sido por tantas idades a Ilha dos Santos. Para Gregório, que, tocado com compaixão por estes Angli, dos quais, como ela dizia, iria fazer Angeli, enviou para sua ilha o monge Agostinho, com 40 companheiros, todos eles, como era o próprio Gregório, filhos de São Bento. A fé tinha sido semeada nesta terra no início do século II, mas tinha sido pisada pela invasão de uma raça infiel. Desta vez, a semente frutificada, e tão rapidamente que Gregório viveu para ver uma colheita abundante. É bonito ouvir o velho pontífice falar com entusiasmo sobre os resultados da sua missão em inglês. Fala assim no 27º livro da sua moral, Lu. A linguagem da Grã-Bretanha, que outrora poderia murmurar e em nada salvar sons bárbaros, há muito que começou a cantar, nós louvores divinos, aleluia hebraica. Lu, Lu. Que o mar inchado agora é calmo, e santos andam nas suas ondas. A maré dos bárbaros, que a espada dos príncipes terrenos não conseguiu esconder, está agora embainhada por ordens simples dos sacerdotes de Deus. Moral. Em Trabalho, livro 27, ch. 11. Durante os 14 anos em que este santo Papa ocupou o lugar de Pedro, foi objeto da admiração do mundo cristão, tanto no Oriente como no Ocidente. A sua profunda aprendizagem, o seu talento para a administração, a sua posição, tudo tendia a torná-lo amado e respeitado. Mas quem poderia descrever as virtudes da sua grande alma a ponto de interrogação esse desprezo pelo mundo e pelas suas riquezas, o que o levou a procurar a obscuridade no claustro, que a humildade que o fez fugir das honras do papado e esconder-se numa caverna, onde, e finalmente, foi milagrosamente descoberto, e o próprio Deus colocou nas suas mãos as chaves do céu, que ele era evidentemente digno de ter, porque temia a responsabilidade, que o zelo por todo o rebanho, do qual se considerava não o mestre, mas o servo, tanto que assumiu o título, que os papas têm mantido desde então, de servo dos servos de Deus,
que a caridade que cuidou dos pobres em todo o mundo, que a solicitude incessante que previa todas as calamidades, públicas ou privadas, aquela doçura desajustada de maneira que ele mostrou a todos à sua volta, apesar dos sofrimentos corporais que nunca o deixaram durante todo o período do seu laborioso pontificado, que a firmeza na defesa do depósito da fé, e o erro esmagador, seja qual for o que se mostrou, numa palavra, que a vigilância em relação à disciplina, que se fez sentir por longas idades depois em toda a igreja. Todos estes serviços, e gloriosos exemplos de virtude encantaram o nosso santo a todo mundo, e farão com que o seu nome seja abençoado por todas as gerações futuras, até mesmo até ao fim dos tempos. Vamos agora ler a vida abreviada do nosso santo, como nos foi dado na liturgia. Gregório, o Grande, romano de nascimento, era filho do senador Gordian. Ele candidatou-se cedo ao estudo da filosofia, e foi confiado ao cargo de praetor. Após a morte do seu pai, construiu 6 mosteiros na Sicília, e um 7º, sob o título de Santo André, na sua própria casa em Roma, perto da Basílica de São João e Paulo, na colina Scaurus. Neste último mosteiro nomeado, ele abraçou a vida monástica, sob a orientação de Hilarion e Maximiano, e foi, mais tarde, eleito abade. Pouco depois, foi criado cardeal diácono, e foi pelo Papa Pelagargos enviado a Constantinopla, como legate, para conferenciar com o imperador Constantino. Enquanto lá conseguiu a célebre vitória sobre o patriarca Euticius, que tinha escrito contra a ressurreição da carne, sustentando que não seria uma verdadeira vitória. O Gregori convenceu tanto do seu erro, que o imperador atirou o livro para o fogo. Euticius adoeceu pouco tempo depois, e quando percebeu que a sua última hora tinha chegado, pegou entre os dedos a pele da sua mão, e disse perante os muitos que lá estavam: acredito que todos nos ergueremos nesta carne. No seu regresso a Roma, foi escolhido Papa, por unanimidade, pois Pelagargo tinha sido levado pela peste. Recusou, desde que fosse possível, a honra que lhe oferecia. Disfarçou-se e escondeu-se numa caverna, mas foi descoberto por um pilar de fogo que brilhava sobre o local, e foi consagrado em São Pedro. Como pontífice, foi um exemplo para os seus sucessores pela sua aprendizagem e santidade da vida. Todos os dias ele admitia peregrinos à sua mesa, entre os quais recebia, numa ocasião, um anjo, e, noutra, o Senhor dos Anjos, que vestiu o traje de um peregrino. Ele caridade forneceu para os pobres, dentro e fora de Roma, e manteve uma lista deles. Restabeleceu a fé católica em vários lugares onde tinha caído em decadência. Assim, ele derrubou os donatistas em África, e os arianos na Espanha, e expulsou os agnoitas de Alexandria. Recusou-se a dar o palório a Sagrius, bispo de Altume, até que deveria ter expulsado os hereges neófitos da Gália. Induziu os gotequenses a abandonar a heresia ariana. Ela enviou Agostinho e outros monges para a Grã-Bretanha, e, por estes homens sábios e santos, converteu aquela ilha à fé de Cristo Jesus, de modo que Bede realmente o chama de apóstolo da Inglaterra. Ele verificou as pretensões arrogantes de João, o patriarca de Constantinopla, que tinha arrogado a si mesmo o título de bispo da Igreja Universal. Obrigou o imperador Maurício a revogar o decreto, pelo que proibiu qualquer soldado de se tornar monge. Enriqueceu a igreja com muitas práticas e leis sagradas. Num conselho realizado em São Pedro, aprovou vários decretos. Entre estes, pode referir-se o seguinte, que na missa, a eleison Kyrie deve ser dita 9 vezes, que Aleluia deve ser sempre dita, exceto durante o intervalo entre Septuagesima e Páscoa. Que estas palavras devem ser inseridas no cônego, dies que nostras em tua ritmo disponsas, e podes dispor dos nossos dias em tua paz. Aumentou o número de procissões, litanias, e estações, e completou o escritório da igreja. Ele teria os 4 conselhos de Nicê, Constantinopla, Éfeso e Chalcedon, para ser recebido com a mesma honra que os 4 evangelhos. Permitiu que os bispos da Sicília, que, de acordo com o antigo costume das suas igrejas, visitassem Roma de 3 em 3 anos, fizessem essa visita uma vez a cada 5 anos. Escreveu vários livros, e Pedro, o diácono, assegura-nos que via frequentemente o Espírito Santo na forma de uma pomba apoiada na cabeça do pontífice, enquanto ditava. É de admirar que, com a sua incessante doença e má saúde, pudesse ter dito, feito, escrito e decretado, como fez. E finalmente, depois de realizar muitos milagres, foi chamado à sua recompensa no céu, após um pontificado de 13 anos, 6 meses e 10 dias,
Foi no quarto dos idos de março, 12 de março, que os gregos também observam como uma grande festa, devido à extraordinária aprendizagem e virtude deste pontífice. O seu corpo foi enterrado na Basílica de São Pedro, perto do secretário. A estas admiráveis lições suboramos uma seleção de antigos e responsões, que são retirados de um escritório aprovado pela Santa Sé, para esta festa de um santo tão grande. Antifones e responsabilidades. O abençoado Gregório, sendo elevado à cadeira de Pedro, cumpriu, pelas suas ações, o significado do seu nome, o vigia. Este glorioso pastor foi o modelo, e escreveu a regra da vida pastoral. Enquanto interpretava os mistérios do volume sagrado, viu-se sob ela uma pomba mais branca que a neve. Gregório era o espelho dos monges, o pai da cidade, e o favorito da humanidade. Gregório olha para alguns jovens de Anglia, e diz: eles têm os rostos dos anjos, e tais crianças devem ser companheiros de anjos no céu. Desde a sua juventude inicial, Gregório foi devoto ao serviço de Deus, e com todo o seu coração suspirou depois da terra da vida celestial. Distribuiu a sua riqueza aos pobres, e tornou-se pobre, depois do exemplo de Cristo, que se tornou pobre para nós. E com todo o seu coração suspirado depois da terra da vida celestial. 6 mosteiros encontraram-no na Sicília, e colocaram-lhes comunidades de irmãos, que deveriam servir Cristo. Um 7º também fundou dentro das muralhas da cidade de Roma, onde ele também se inscreveu na guerra celestial. Desprezava o mundo com as suas flores, e procurava um lugar de solidão muito querido à sua alma. Quando estavam à procura dele para o colocar no trono da dignidade papal, ele fugiu para os bosques e cavernas e para ele próprio, mas um pilar brilhante de luz foi visto a brilhar sobre ele, numa linha reta dos seus altos. O povo, no seu desejo ávido de ter um pastor tão excelente, sitiou o céu com os seus jejuns e orações. Lu, agora sou lançado pelas ondas do grande mar, e sou fustigado pelas tempestades da pastoral, e quando me lembro da minha antiga vida, suspiro como alguém que olha para trás na costa que deixou para trás. Sou carregado para lá e para cá em ondas enormes, o que dificilmente me permite ver o porto de onde naveguei. Ele desenhou interpretações morais e místicas da fonte das Escrituras, e fez os fluxos do Evangelho fluir sobre o povo, e sendo morto, ele ainda fala. Como uma águia voando de uma ponta ao outro do mundo, ele forneceu para todos, pequeno e grande, pela sua grande caridade. E estando morto, ainda fala. Enquanto olhava para os rapazes de Anglia, entristeceu-o pensar que jovens tão brilhantes deviam estar no poder do príncipe das trevas, e que aqueles que tinham rostos tão devotos, deviam ter almas desprovidas de alegria interior. Profundamente suspirou, e, da sua alma mais profunda, lamenta que a imagem de Deus seja desfigurada pela velha serpente. E que eles, que tinham rostos tão cômicos, deviam ter almas desprovidas de alegria interior. Quando João, o bispo, se esforçou arrogantemente para interferir com os direitos da primeira sé, corajosamente e mansamente Gregório ergue-se, radiante com autoridade apostólica, e humildemente, sem hesitar, defendeu as chaves de Pedro, e protegeu-se de insultar a cadeira principal. Radiante com autoridade apostólica, e humildemente. Gregório, um pontífice grande em mérito e nome, restaurou as melodias antigas usadas no louvor divino, e uniu as canções do militante da Igreja, com as do cônjuge triunfante. A sua caneta mística transcreveu o livro dos sacramentos, e entregou à posteridade as instituições dos antigos pais. Ele regulava as estações a serem feitas nas basílicas e cemitérios dos mártires, e o exército de Cristo foi em procissão, com Gregório à cabeça. Ele era o líder da guerra celestial, e deu a todas as suas armaduras espirituais. São Pedro Damião, cuja festa mantivemos há alguns dias, compôs o seguinte hino em honra do nosso apóstolo. Imin. Ó Gregório, que outrora não foi o apóstolo do Angli, e agora é um companheiro dos anjos. Tu estimulas a riqueza e as riquezas, e toda a glória do mundo, que tu, sendo pobre, podes seguir o Senhor Jesus, que era pobre. Um anjo apresenta-se a ti, no traje de um que foi naufragado, e pede o mesmo mundo. Primeiro fazes-lhe um presente duplo, e depois dás-lhe um vaso de prata. Depois disto, Cristo coloca-te sobre a sua igreja, pois tu imitaste as virtudes, e agora tu tens as honras de Pedro. Ó excelente pontífice! Luz e ornamento da igreja! Tu tens tão ricamente instruído nós, ajuda-nos nos nossos perigos.
Dos teus lábios flui mel que traz doçura ao coração. As tuas palavras são mais perfumadas que o perfume mais rico. Admirável, tu resolves as figuras obscuras do sagrado mandado. Os mistérios divinos são ensinados por ela, que é a própria verdade. O tu que tem o escritório e a glória dos apóstolos, reza por nós, que possamos ser soltos dos laços do pecado, e obter os tronos preparados para nós acima. Ao Pai em Beque, e ao seu único Filho Begotem, e ao Espírito de ambos, sejam louvados e a mais alta realeza. Amém. Pai do povo cristão, vigário da caridade, assim como da autoridade, de Cristo. Ó Gregori, pastor vigilante. A Igreja, que tu tens tão fielmente amado e servido, vira-se para ti com confiança. Não pode esquecer o rebanho, que mantém-se uma lembrança tão afetuosa de ti, ouvir a oração que ela oferece sobre esta tua solenidade. Proteja e guie o pontífice, que agora detém o lugar de Pedro, como tu fizeste, esclarecê-lo e encorajá-lo nas dificuldades com que ela está cercado. Abençoe a hierarquia dos pastores, que tem recebido de ti ensinamentos magníficos e exemplos tão admiráveis. Ajude a manter a inviolidade da confiança sagrada da fé, abençoe os esforços que está agora a fazer para restaurar a disciplina eclesiástica, sem a qual tudo é desordem e confusão. Deus escolheu-te como regulador do serviço divino, a Santa Liturgia, fomentar, por tua bênção, o zelo que agora se ergue entre nós pelas tradições sagradas da oração, que foram tão negligenciadas. Ensina-nos o segredo há muito esquecido, que a melhor maneira de rezar é usar as orações da Igreja. Una todas as igrejas em obediência à sé apostólica, que é o terreno e pilar da fé, e a fonte da autoridade e espiritualismo. O terrível cisma, que separou o Oriente da unidade católica, começou a mostrar-se durante o teu pontificado. Bizâncio consumou agora o seu crime, que a degradou e escravizou, e ainda parece cega para a verdadeira causa de todas as suas misérias. Nestes últimos dias ela tem sido auxiliada no seu pecado e na sua arrogância, a Rússia, o poder despótico que tem as mãos mergulhadas no sangue dos mártires, tinha feito uma causa comum com ela em rebelião contra a Igreja, e ouvimos a orgulhosa ameaça de que ela não descansará até que ela tenha colocado um pé no túmulo de Nosso Senhor em Jerusalém, e o outro sobre a confissão de São Pedro em Roma, para que a humanidade faça um Deus do czar. Desperta ao zelo do mundo cristão, o Gregório, e inflama-los com a resistência sagrada a este falso Cristo. Que a sua queda se torne um monumento duradouro da vingança do nosso verdadeiro Cristo, Jesus nosso Salvador, e um cumprimento da promessa que fez à sua Igreja, que as portas do inferno nunca prevaleçam contra a rocha. Sabemos, ó Santo Pontífice, que esta promessa deve ser cumprida, mas atrevemo-nos a rezar para que possamos ver a sua realização verificada mesmo nos nossos tempos. Mas há um país que era mais querido para ser nossa própria terra nativa. O apóstolo da Inglaterra. Olhar para baixo com afeição nesta ilha, que agora se rebelou de Roma, e tornou-se o resorte de inúmeras religiões falsas. Mas agora, depois de 4 séculos de apostasia da verdadeira fé, a mão da misericórdia de Deus está a pressioná-la para a conversão. Ela é tua própria filha em Cristo Jesus, não o ajudarás a regressar a Ele. Não a guiarás, pelas tuas orações, para sair da escuridão, que ainda obscurece tão espessamente, e seguir a luz que o céu lhe estende. Ah, sim. Se a Inglaterra fosse mais uma vez católica, quem pode dizer o bem que faria? Para que país há que pode fazer coisas mais grandiosas para a propagação da fé? Reza por ela, então, ela pode recuperar o seu glorioso título de Ilha dos Santos, pois ela tem-te para o seu apóstolo. Estes são os dias da salvação, rezar pelos fiéis, que entraram na sua carreira de penitência. Obtenha para eles a compunção do coração, o amor à oração, e uma apreciação da liturgia e seus mistérios. As homilias solenes e devotas, que tu fizeste esta época para o povo de Roma, ainda são lidas para nós, que se afundem nos nossos corações e os encham com medo da justiça de Deus, e esperem na sua misericórdia, que a sua justiça e misericórdia mudem para não se adequarem ao tempo. Somos fracos e tímidos, o que nos faz contar como duras as leis da Igreja, que nos obrigam ao jejum e abstinência, nós dar corações corajosos com um espírito de mortificação. A tua vida sagrada é um exemplo para nós, e os teus escritos são a nossa instrução. O que ainda queremos é ser tornados penitentes verdadeiros, e esta vossa intercessão deve fazer por nós, que possamos voltar, com a alegria de uma consciência purificada, a divina líria que nos ensinou a cantar na terra, e que esperamos cantar juntos contigo no céu.
igual 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Guerra Níger.